partir da vida de São Paulo, gostaria de explicar dois movimentos muito fundamentais da experiência com Jesus. O primeiro ponto é que as leituras hoje, sobretudo a primeira leitura, nos apresenta duas alternativas. Podíamos ler Atos dos Apóstolos no capítulo 9, ou poderíamos ler, que foi a leitura feita, Atos 22. Nos Atos dos Apóstolos, 3 vezes é narrado o encontro de Jesus com Paulo, com Saulo. 3 vezes, portanto, já nos faz entender que a experiência que Saulo teve com Jesus é fundamental para a sua missão. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, é o narrador, portanto Lucas, quem narra esse encontro. Em Atos 22 e 26, é o próprio Paulo quem fala dessa experiência. Portanto, o capítulo 22 que estudamos é o próprio São Paulo falando desse encontro. E disso, gostaria de falar de 2 movimentos fundamentais. O primeiro movimento é a escolha. Deus escolhe Paulo. Deus vai ao encontro de Paulo. E Paulo, no caminho para Damasco, ele fica cego. O encontro se dá ao meio-dia. Uma luz toma conta de São Paulo e daquela luz, daquele brilho, sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daqui, meus irmãos e minhas irmãs, podemos tirar um primeiro elemento. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Aquele que persegue a igreja, persegue o próprio Cristo, porque a igreja é corpo místico de Cristo. Mas a experiência que São Paulo teve é a experiência da eleição. Daqui podemos tirar este primeiro elemento. Deus, ele nos elegeu. Não por mérito, não porque temos dons especiais, mas simplesmente por sua graça. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dirá: Deus me escolheu, eu fui escolhido como um apóstolo, mas como um abortivo. Deus, ele me escolheu somente pela sua misericórdia, não foi outra coisa, ele me elegeu. E aqui, meus irmãos, está essa experiência que todos nós temos. Deus nos elegeu, Deus nos chamou. Deus, ele chamou Paulo, Deus nos amou. E esse amor de Deus, que é como esta luz que envolve São Paulo, nos faz ter uma primeira experiência, a experiência da cegueira. São Paulo fica cego. Quando ele encontra a luz, ele cega. Porque aquele que encontra Jesus não pode mais ver as coisas como via antes. É preciso ver agora a partir do olhar de Deus. Por isso, São Paulo, uma vez cego, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? A partir da cegueira, ele reconhece, a partir da eleição de Jesus, ele é capaz de fazer a experiência de, uma vez encontrando Cristo, e ele mesmo dirá isso na carta aos Filipenses: não fui eu quem o encontrei, foi ele quem me encontrou. Dessa experiência nasce o serviço. Portanto, meus irmãos, aquele que é encontrado por Cristo, aquele que tem a experiência da cegueira e faz a pergunta: o que queres que eu faça? Só pode ter como consequência o serviço a Deus. Portanto, Deus nos escolhe, Deus nos ama, Deus nos envolve com sua luz, mas por uma causa: para servir aos outros, para anunciar Cristo aos outros. Deus não nos escolheu, portanto, para ficarmos em Damasco. Deus não nos escolheu para ficarmos em nosso lugar. Deus nos escolheu para pregar ao mundo o seu evangelho. Obviamente, a experiência que Paulo teve é uma experiência tão magnífica que podemos hoje nos perguntar: eu não fui envolvido por essa luz. Porque São Paulo, só de viagem, fez 4. São Paulo sofreu com perseguição, com naufrágio, foi chicoteado. Imagine só, viver tudo isso por conta do Evangelho. São Paulo, em suas cartas, dizia que os cristãos de sua própria comunidade o perseguiam. Mas tudo ele fazia por conta do Evangelho. Tudo fazia pelo nome de Cristo.
Daqui tiramos, meus irmãos, a consequência do serviço. Não há serviço a Cristo, não há escolha de Cristo e, portanto, serviço ao Senhor sem cruz. Tem cruz. E se tem cruz, é porque há certeza da salvação. Não há como, meus irmãos, fazermos a experiência com Ele e não tomarmos a cruz dele no serviço aos irmãos. Que São Paulo, neste dia de hoje, nos ajude. Se nós não vivemos ainda essa experiência desse encontro e da cegueira, que Deus nos ajude a fazer a experiência de São Paulo e nos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o passo que queres que eu dê? O que desejas de mim, Senhor? O que pedes de mim, Senhor? E a partir dessa experiência com Cristo, possamos nos colocar a serviço da salvação dos nossos irmãos. Assim seja.